Meus irmãos, mais uma vez nesse encontro fraterno, o qual o Evangelho nos convida numa reflexão maior do capítulo 16. Nós vamos pedir nesse momento para Jesus, na sua hierarquia divina, estar em todos os corações, estar conosco nas nossas decisões. Digo isso porque nós estamos inflamados por nós mesmos e não acreditando que nós temos forças essas de uma coragem mais explícita nos nossos atos, mais corajosos também nessa mesma decisão de sermos espíritas fraternos. Na casa espiritual do nosso Pai, está escrita em nós a divindade quando nascemos, espiritualmente falando. E esse mesmo Pai que nos traz sempre para nós caminharmos com os passos de Jesus, o seu Filho único, vem trazer para nós essa energia salutar de um domingo, o qual Alexandre e eu estamos comungando com todos vocês que nos esperam na tarde dadivosa, que nós vamos rever o nosso comportamento dentro do Evangelho segundo o Espiritismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Maria. Estamos aqui apostos ao pé dessa mesa, e ao abrir o Evangelho, nós queremos que todos comungam conosco mais uma vez, nessa decisão amiga, nessa letra iluminativa, que com certeza um dia entrará no nosso caráter espiritual. Sejamos então fortes, para que o plano espiritual seja conosco em mais essa tarde, em mais esse domingo ensolarado aqui que nós estamos agasalhados debaixo desse setor do Evangelho que nos convida a essa nova reflexão. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos. Mais uma vez nós estamos juntos e felizes por isso. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos, dificuldades terrenas, porque nós somos uma só família. Então nós devemos entender que a dificuldade do outro é nossa também. Então neste momento nós temos de nos abraçar mesmo à distância, estarmos orando uns pelos outros, estarmos buscando a superação das nossas dificuldades. Estamos em uma morada terrena, uma das casas de nosso Pai, na qual nós estamos aqui estudando. E a luz do Evangelho do Cristo vem clarear para nós os nossos caminhos. Sem o Cristo, nós já sabemos, ninguém chega ao reino dos céus, ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então vamos abraçá-lo, vamos abraçar esse irmão maior que traz para nós este Evangelho, que vai nos guiar em todas as dificuldades que temos nessa terra. Vamos então seguir. Estamos no capítulo 16, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. E os itens, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, e vamos falar um pouquinho também da desigualdade das riquezas. Vamos lá. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mas mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o ser humano à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna
esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e torna-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Qual que é a utilidade providencial da fortuna? Vamos entender o que faz acontecer na Terra, os progressos que nós temos na ciência, todos esses confortos que nós temos nessa era atual, de onde que vem? Vem da riqueza, vem dos poderes que nós temos que paga tudo isso. De onde que vem as empresas? Também não vem da riqueza? Sem empresas, como que trabalharíamos a maior massa? Seria difícil. Não dá mais no tempo atual para sermos todos artesãos como era lá atrás. Então as coisas vão mudando de figura. É preciso dinheiro para levantar as cidades, para construir as pontes, as moradias. Então a riqueza é ela que faz tudo isso. E quanto mais bem empregada, melhor para todos. É isso que o Evangelho vem nos ensinar. Mas nós passamos por essas provações. Passamos pela pobreza, passamos pela riqueza, conforme as várias existências nas quais nós vamos estando aqui na Terra. É preciso que venhamos, ora, tendo condições financeiras, sendo ricos, tendo a riqueza, para que nós possamos aprender a bem administrá-la e também aprender a desapegar dos bens terrenos. É por isso que quanto mais rico a pessoa, mais condições ela tem de fazer a caridade. Mais condições ela tem de trabalhar o esquecimento de si mesmo, o devotamento ao semelhante. E como que essas pessoas que têm desde a riqueza material ao poder temporal podem fazer? Uma coisa que o Brasil ainda está um pouco longe, vamos falar, por exemplo, da política. Se soubéssemos utilizar bem os poderes políticos dos governantes que nós temos, nós teríamos um país muito mais justo, um país com mais moradias para todos, com mais trabalho para todos e com mais saúde para todos. A riqueza governamental pode fazer isso quando bem utilizada. E a outra riqueza, essa que constrói empresas, o nome já diz, constrói empresas, trazem emprego, trazem trabalho. E o que gera dignidade para o ser humano? O trabalho. É por isso que as pessoas que geram emprego estão gerando a verdadeira caridade, aquela que traz a dignidade, porque troca a esmola por salário. As pessoas trabalham e recebendo, conseguem se sustentar, alimentar as suas famílias, levar os seus filhos para as escolas, faculdades e, consequentemente, ter o seu conforto relativo. Então, as empresas trazem o que nós precisamos, dignidade, que advém da riqueza. E aquelas pessoas que têm essas empresas, que buscam, por isso que está escrita a parábola dos talentos, que o Cristo veio nos ensinar, onde ali o Senhor diz para aquele que havia enterrado o seu talento, aquele que ganhou só um, e mesmo assim enterrou o talento. É o sinal de muitos avarentos, até mesmo empresários, que ao invés de dar mais emprego, eles reduzem a empregabilidade, reduzem salários, reduzem condições de saúde e segurança de seus funcionários. Esses são os espécies de avarentos que estão enterrando o talento na terra ao invés de fazer frutificar. Como assim? Nós conhecemos bons empresários aqui na terra, aqui no Brasil, por exemplo. Nós temos empresas que progridem, que crescem e vêm outras filiais, mas porque souberam investir tudo que entra e vão abrindo filiais, vão abrindo novos empregos, consequentemente mais pessoas com dignidade. Olha só, isso é um pouco do que a riqueza pode fazer.
e também sobre a sua provação. E a provação da miséria, da pobreza, esta está mais para aqueles que precisam trabalhar a paciência, que precisam trabalhar a resignação, a superação de dificuldades, que antes estavam acostumados só na riqueza, estavam acostumados a ter tudo nas mãos, e eles precisam aprender a conquistar as coisas por si mesmo. E também a ganhar paciência, a ter paciência com os familiares, a ter paciência com as pessoas, porque agora ele está numa condição mais simples, mais humilde materialmente. Ele não consegue trabalhar aquela caridade ostensiva, mas ele consegue trabalhar aquela caridade do voluntarismo, daquela na qual ele tira um pouco do seu tempo e auxilia as pessoas. Ele também pode, tal qual tem uma lição no Evangelho, que ela pode costurar roupas para aqueles que precisam de auxílio, podem, por exemplo, pegar um violão e ir tocar no asilo, podem servir sopa aos domingos em alguma entidade de caridade. Então, em todos os formatos que nós reencarnamos aqui na Terra, desde a pobreza à riqueza, nós temos condições de auxiliar e são provações diferentes. E aí então, de certa forma, eu já falei o porquê da desigualdade das riquezas. Falei um lado, é preciso que todos nós passemos por essas provações. E muitos dizem assim, mas não poderiam ter mais gente, todo mundo rico, para que pobre? Então vamos todo mundo rico e todo mundo tendo mais condições materiais, né? Só que tem uma coisa, aí ninguém iria querer trabalhar. Já pensou se todo mundo nasce rico? Iria querer trabalhar para quê? Não iria buscar superar as suas dificuldades morais, já nasceu rico. Então Deus coloca nas mãos de uns a riqueza e nas mãos de outros as dificuldades materiais. E mesmo assim, muitos dizem, não, mas e se nós conseguíssemos dividir por igual a riqueza na mão das pessoas? Nós sabemos de uma coisa, que não são todos inteligentes, que não são todos empreendedores. Cada um tem uma capacidade, né? Tem pessoas que têm mais capacidade de gerar, de ser gerente de uma empresa. Outro prefere ser músico. Outro prefere ser artesão. Então o dinheiro nas mãos de muitos, com o tempo, com as suas negociações, uns iriam subir de novo e outros iriam decrescer materialmente. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que seja, né, essa relação que muitos questionam, por que tem pessoas, né, que nascem em berço de ouro, por que Deus privilegia alguns e outros não. Ninguém tem privilégios. Cada um está no seu momento. Se eu no momento estou rico, é porque eu preciso passar por isso. Se eu no momento estou na miséria, é porque eu preciso passar por essa provação. Então, ao invés de eu reclamar, que eu possa dar o meu melhor neste momento no qual eu estou perante Deus e perante o meu semelhante. Que bom, Alexandre. Eu estava observando aqui, enquanto o Alexandre falava, como reina em nós a vontade de acertar com o Cristo. E esse item, utilidade providencial da riqueza e a prova da riqueza e da miséria. Então é providencial tudo. A riqueza, a pobreza, o meio termo, tudo está ligado à nossa jornada terráquea. O homem em si não pode ser analisado e resumido no que ele tem. É o que ele faz do que ele tem. Ser, então, observador de tudo que cai na mão dele, que deverá ser multiplicado. Aí então nós vamos entrar na utilidade providencial de cada situação que nós estamos vivendo. Ora pobre, ora rico, ora então desejosos de aprender, tudo dentro do contexto. Jesus não privilegia ninguém, ele também não bota nada na mão para ser o homem da perdição. É tudo providencial. E o Supremo Senhor, que já está latente dentro de nós, dentro da nossa consciência,
é que vai fazer muitas vezes a nossa vontade de partilha, se nós acreditarmos que o ser humano que está na nossa frente é que é o depositário da nossa confiança no trabalho do bem. Então é maravilhoso quando a gente lembra que nós podemos estar numa vertigem ilusória, fazendo de conta que nós estamos fazendo a caridade para nos salvar. Não é isso. O Senhor confia no seu seio, o nosso seio latente, sem egoísmo. Nada em vão. Então, palavra não vai resolver nada para nós se as nossas ações não estiverem de acordo com o Supremo Senhor que nos espera sempre. Então, a graduação do homem não pode ser analisada no sentido material. É o que ele faz do material para alcançar a vida moral primeiro, para entrar na vida espiritual. O orgulho, que é o excitante de todos nós, vem trazendo o egoísmo, aquela vaidade, aquela prepotência de nariz em pé, significa a nossa estação precária aqui na carne. E para isso nós estamos aqui, às vezes, pensando que somos miseráveis, mas a ligação do Pai Celestial conosco é aquela de igualdade, de maturidade espiritual, para nós passarmos por tudo aquilo, riqueza, pobreza, desigualdade, para que nós venhamos a saber que se nós tivermos o nosso olhar focado na espiritualidade, que aqui vem crescendo dentro de nós, através do Evangelho, luz essa que já está aqui para nós ligarmos o nosso interruptor, crescendo junto ao outro que precisa de nós. Então esses arrastamentos da miséria que nós temos, dessa impropriedade que a gente quer e não pode ter, nós somos próprios de almas atrasadas. Mas para ser adiantados, é preciso passar pelo plano do atraso mesmo. Então é importante perceber e estabelecer em nós essa vontade nesse crescimento, na fonte das riquezas, que é o plano espiritual, disseminando com todos nós aquele desejo sadio, de saúde para todos, de crescimento, porque nós sabemos que todo fruto, primeiro ele vem da flor, fica verde para depois amadurecer. Então o homem não pode ser analisado só naquilo que ele apresenta com o bolso. É preciso ser analisado daquilo que ele tira do bolso, principalmente colocando a energia do seu coração junto aos objetos que vai servir o próximo. Então contamos com a proteção divina, até com os elementares, que podem nos acudir nessa reencarnação que nós estamos aqui trabalhando, porque o homem deve o globo terrestre. Então nós temos uma missão pequena com o globo terrestre nesse crescimento dos mundos siderais. Sejamos então focados para que a nossa responsabilidade seja cumprida e acrescida do plano espiritual. Você quer passar para o livro? Vamos passar, né? É tão importante, Alexandre, a gente até fica sendo um divulgador do Chico. Nesse livro da Esperança, nesse capítulo, deve ter umas 3, 4 leituras, é só procurar. Exatamente esse item que nós estamos estudando, a gente encontrou aqui, é a leitura 43, Emprego de Riquezas. Então vamos ver aqui que Emmanuel vem falando para nós através de Chico, né? Ele fala assim da parábola: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância daquilo que possui. Como nós falamos antes, o ter para nós é um pouco perigoso, porque a lida que nós temos que ter com aquilo que está em nossas mãos é que é a chave do negócio espiritual, da contabilidade divina nos observando. E tem outra parábola também, que é desse capítulo. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Então tudo é concedido pelo plano espiritual, né? Tudo que vem ao nosso olhar aqui na carne é para decidir o olhar espiritual de quem está enxergando aquele material. Aí vem a explicação.
Foge de reprovar todos aqueles que transmitam na terra sobre a cruz do dinheiro. Olha aí. Por que que Emmanuel fala que o dinheiro é uma cruz? Porque cruz é para saber ser talhada em nós. Parece um peso a cruz, mas não é. É o alívio da alma que está trabalhando, cortando as arestas para que a cruz seja leve. A definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. O Alexandre já falou antes. Não é preciso ter dinheiro, ter bens materiais para ser caridoso. Então tudo, aquela moeda que vai na moenda dos nossos trabalhos, é que vai fazer com que o espírito seja renovado. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. Então nós temos compromisso com a natureza. Quando a gente põe um grão na terra, a gente sabe que ele vai nascer. Mas ali tem que ter os reparos da nossa ação, da nossa atenção. Então a nossa alma também é um grão divino que tem que ser regado, tem que ser adubado e tem que ser alicerçado, acompanhando a natureza do seu crescimento, que é o nosso espírito. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que eles revelam os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que eles imprimimos. Então, todo o papel de tarefas espirituais, morais que nós temos que executar, primeiramente nós temos que colocar a nossa decisão de fazer o bem, fazer o bom para todos, que senão entra na desigualdade das riquezas. E nós estamos aqui para ligar a igualdade dentro da fraternidade. Não é preciso ler a leitura por inteiro, mas nós vamos se falando de nós mesmos, como o Alexandre falou, tentando passar o que nós compreendemos. Aí fala, no teste individual é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosidades e possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Então, gente, a nossa mente, ela é ligada ao nosso coração, ao nosso sentimento. E essa ponte que faz com que transita os nossos desejos é que tem que ser examinada na hora da ação, que nós temos que precaver. Que se o outro precisa, é de igual para igual conosco. Nós não precisamos mais do que o outro. Tem linhas diferentes das necessidades. E é por aí que nós temos que ter a notícia do bem executada por todos nós. Aí fala, à frente do trabalho é preciso notar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação, para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem com flagrante prejuízo dos outros. Olha aí que destinação dessas palavras acordando a nossa alma. Quando a gente passa o outro para trás, que todos nós temos mania, nas negociações do dia a dia, até numa amizade, vou fazer isso, ele não vai saber que eu estou fazendo, mas sobra mais para mim. É um para mim, um para ele e dois para mim. Então nós devemos ter cuidado. Em assunto de sentimento, será forçoso perguntar no íntimo quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismo de criminalidade e desilusão. Às vezes as nossas nações precipitam a ação do outro, porque se ele vê no nosso comportamento, principalmente nós que falamos que somos espíritos, e estamos fazendo aquilo camuflado de bem, ele pode destinar a ideia dele para outras coisas. Nós estamos insinuando o mal na terra. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência. E desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória,
com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e o tesouro ou os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Realmente de nós, quer dizer, tudo que está acontecendo para o progresso do mundo e o nosso progresso espiritual, nós estamos realmente fazendo de nós para os outros. E os outros com certeza farão para outros, que é o laço amigo que o Cristo espera dentro da fraternidade, que é o legítimo amor de Deus sobre todas as coisas e entre as criaturas. Então, esses nossos talentos divinos que nós já temos, que seja diminuto, mas que sejamos fortes nessas decisões que nós temos que fazer, ajudando o globo terrestre. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Para finalizar essa ideia das provas da riqueza e da miséria, e principalmente da utilidade providencial da fortuna, vamos lembrar o que nós falamos anteriormente, né, nos estudos anteriores, sobre aquele mau rico, que ele se vestia de púrpura e usufruía de todos os seus bens terrenos, e não dava nenhuma migalha para o Lázaro, que estava ulcerado lá em sua porta. Se ele não ajudava Lázaro, ele não ajudava mais ninguém. Ele só se utilizava de todos esses bens para si mesmo. Mas aí depois o Cristo veio nos dizer que ele foi para um sofrimento extremo. Olha só. É a resposta para aquelas pessoas que dizem assim: não, mas se Deus me colocou aqui num berço de ouro, ou tendo condições materiais, Ele não me deu isso, não foi para eu usufruir? Muitos dizem assim, né? Tá, vamos lembrar então do mau rico. Ele teve essa mesma ideia, de ele usufruir tudo. O que aconteceu? Quando desencarnou, não tinha paz na consciência, porque não utilizou da posse do necessário. Então foi para o sofrimento extremo. Agora vamos para o jovem rico. O jovem rico já era um pouco melhor. Já atendia, era um bom filho para com seus pais, né? Não matava, não roubava. Mas mesmo assim ele não conseguia se desfazer dos bens terrenos. Ele era egoísta ainda com esses bens, queria usufruir deles. Mas era um pouquinho melhor do que o mau rico. Mesmo assim o Cristo diz assim: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E para finalizar a história, vamos lembrar de como aconteceu com Zaqueu. Zaqueu disse que daria, rico, que ele daria metade dos seus bens aos pobres. Quer dizer, vai ajudar os pobres com seus bens, vai compartilhar. E ainda assim, aquele que prejudicar, ele o pagará quadruplicado. E além de ajudar, ele vai buscar ser um bom homem, não prejudicar ninguém. E se acontecer dele prejudicar, peraí, eu vou restituir. Diferente de muitos por aí, que não restituem, que danificam o que é do outro e não restituem, né? E aí o Cristo vem lhe dizer assim: hoje chegou a salvação nessa casa. Olha que interessante. Então quer dizer que a salvação, a evolução espiritual, a paz na consciência vai vir para aqueles que entendem que nós somos usufrutuários dos bens terrenos, administradores e não donos. Eles estão para nós entender como que nós vamos encontrar a felicidade para com eles. O Evangelho vem nos dizer. Se queremos saber qual é a utilidade providencial da riqueza, lembremos desse mandamento: fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Quer dizer, utilizar dos bens terrenos para um bem comum e não para um bem próprio. Que bom, Alexandre. Esse capítulo por inteiro dá para observar que nós temos que entender qual é o itinerário do dinheiro, porque ele é a bênção do progresso. Progresso individual, coletivo, cósmico, porque nós estamos num espaço sideral que vai caminhando no progresso de todas as nações, de todas as leis divinas. Então esse itinerário do dinheiro precisa estar bem analisado por todos nós.
Se temos um, poderemos ter dois, mas com esses dois ou um, podemos dividir, multiplicar, somar e diminuir as nossas ambições, porque Ele continuará conosco nessa missão que Ele tem, que é o dinheiro, é a moeda, que faz com que a moeda trabalhe em nós o trabalho espiritual. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer mais uma vez a bênção desse estudo, a bênção de estarmos juntos, podendo comungar em nome do Senhor e de entender mais por que estamos aqui, o que devemos entender das nossas caminhadas. Agradecer a espiritualidade maior por sempre estar junto de nós, nossos anjos da guarda, familiares e amigos espirituais, e pedimos para que estes também estejam por todos na rua, por todos acamados e por todos que enfrentam essa pandemia, todos nós aqui na Terra, e que também possam confortar aqueles que perderam seus entes queridos. Que assim seja e um abraço a todos. Deus nos abençoe, né? Que bom, né?